sabe, nas quartas-feiras, a gente, né, já fica esperando aqui. Tem aquele convidado querido da comunidade, o Délcio Agliardi. Ele é escritor, ele é professor, só para assim, tentar sintetizar um pouco do que o Délcio faz, né, gente? Óbvio que não fica só nisso, mas é mais ou menos. Então, para quem quiser acompanhar, participar conosco, vem chegando, já estamos em live no Facebook, além do rádio, né, facebook.com/Rede Tua Rádio. Já estou gravando esse programa também, ele já vai subir daqui um pouquinho quando termina para o YouTube, @Rede Tua Rádio. Délcio, sem delongas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Beverly virou a folhinha, já estamos em julho. Segundo Ô, semestre, Délcio. Que bom estarmos aqui com vocês, na companhia dos nossos ouvintes, e certamente o mês também promete. Que bom que estamos conectados e a vida segue com suas coisas, com as suas alegrias, preocupações, muitas, né, Beverly? Muitas. Sempre, sempre, muitas preocupações, mas é do mundo, né? A gente vive num mundo que se ampliou, a comunicação ganhou outro status e a gente vive numa conexão totalmente diferente. E as informações do mundo chegam a nós em tempo real, a geopolítica muda constantemente, vamos criando com isso também um hábito de, bom, vamos deixar um pouquinho as notícias de lado e agora vamos conversar sobre outros assuntos, vamos encarar a vida como ela é. Eu vinha falando disso um pouquinho antes de terminar o programa, Delcy, que a gente, por vezes, aqui no Temática, opta, né? E a gente percebe que é uma postura, assim, da imprensa de uma forma geral, que tem um papel de informar, de comunicar, de esmiuçar assuntos, de apresentar cenários, de fazer leituras. E é isso que a imprensa faz, de fazer pontes entre pessoas, de dar voz, né? Quem às vezes não tem, dar vez, dar imagem para quem não tem. Porém, nós estamos vivendo um período dramático planetário que a gente percebe que há uma tendência assim, em procurar todos os profissionais de uma forma geral a trazer os assuntos, mas de uma maneira mais leve, né? De uma maneira recheada com música, né? Com uma plástica diferente para que seja mais palatável, porque senão a gente tá difícil, né, Deus? Vamos combinar. Não tá fácil, o negócio não tá fácil. Muito difícil. A gente construiu um mundo que amplificou problemas, um mundo que trabalha muito na lógica da exclusão do outro, o que pensa diferente, o que acha diferente, mas também o mundo tornou mais longe a ideia do bem comum e da convivência em comunidades. Eu participo de um grupo de pesquisa, Beverly, ouvintes, e nele pesquisadores que estão inseridos na Europa, nos Estados Unidos, em outras regiões aqui da América Latina, e tem sido uma frequente análise de como a geopolítica, como a forma de pensar a solução dos problemas ficaram, parecem um pouco distantes. Não há uma liderança que esteja pautada fundamentalmente na cultura da paz. A violência tomou um caminho muito perigoso nos últimos tempos, o armamento, a forma de exclusão do outro e, sobretudo, um sonho de juventude. Teríamos que falar mais sobre os jovens, Beverly, para compreender a geração que eles são, que vivem, que constroem essa geração, mas também uma juventude que tem muita dúvida, talvez porque as referências também foram se perdendo, os princípios foram se esborrando por aí. Teremos que oferecer para os novos jovens outras oportunidades e outros pertencimentos, que não sejam essas que a gente está vendo da rede social, do mundo que não pode ter dor, de um mundo que não precisa ser lutado. Nós empreendemos campos de disputa o tempo todo e essa disputa ela não pode ser uma disputa que anula a outra. Disputa no sentido de argumentações, de percepções que vão construindo o bem comum. De fato, nos preocupa os destinos da humanidade, que, consequentemente, são os nossos também.
Perfeito, muito bem colocado. Delcio, a gente poderia ficar neste tema por si só, ele já seria um debate importante, mas eu tenho alguns outros, eles não ficam tão fora, porque isso é quase que quando tu fala nessa proposta, né, de olhar para a questão dos jovens, para olhar um novo olhar sobre a questão macro geopolítica, né? A gente está falando da vida da gente todos os dias. Vai desde o cumprimento, vai desde o que eu valorizo para comprar ou não comprar, vai desde com quem eu prefiro ficar, vai desde as minhas opções para uma série, para um filme, para uma... Gente, passa por tudo. Isso perpassa cada coisinha da vida da gente. Então, falando desses outros temas, não deixa de ser também, né, um olhar para essas questões que são mais amplas. Então, eu queria propor, porque hoje é uma data que quase não tem representatividade, zero representatividade, mas é uma data que talvez vá ganhar representatividade a partir dessa nossa, não eu e tu, né, mas assim, da humanidade com as questões climáticas, que é o Dia Sem Sacola Plástica. Hoje é um dia para você evitar usar a sacola plástica. Vai mudar o cenário da sacolinha plástica, dos plásticos nos oceanos, né, inclusive naquilo que a gente come hoje em dia? Não, não vai mudar, muito possivelmente. Agora, hoje. Mas são pequenas condutas que, gente, é que nem parar de fumar. É impressionante, Delcio, se a pessoa que é fumante e ela para de fumar um dia, já tem benefícios. Se ela para de fumar semana, já tem benefícios. Se ela para de fumar hora, já tem benefícios. Se ela para de fumar minutos dentro de uma hora, já tem benefícios para o corpo e para a saúde, para a recuperação da saúde. Já tem estudos sobre isso. Então, a lógica é a mesma, né? Se a gente parar hoje, só hoje, não usar a sacolinha plástica, fazer um exercício, até para ver no que eu uso. Será que a gente tem dimensão onde a gente usa, para que a gente usa a sacolinha plástica? Eu fiquei pensando nisso, Delcio. Eu fiquei pensando nisso. Eu penso o tempo todo e tento, de alguma forma, ter uma sensibilidade diante das manifestações que surgem. Por exemplo, ontem à noite eu ganhei um presente das minhas alunas de uma turma do curso de pedagogia da universidade, e elas me trouxeram um presente numa sacola de papel, esse papel reciclado, não clorado. Uhum. E quem me entregou disse, olha, você tenha cuidado porque é uma sacola de papel, ela pode rasgar, mas a gente achou que ela é linda, e inclusive colamos um poema de Adélia Prado nela para tornar essa sacola mais bonita. Por que eu trago isso? Porque essa sacola que eu ganhei ontem, ela certamente será reutilizada por mim em vários contextos. Ela é um tanto frágil, mas para pequenos pesos, ela será, para mim, uma bag maravilhosa. Será Uhum. um instrumento de transporte de coisas. Aqui em casa, a gente tem adotado as sacolas de pano. Mas eu confesso, assim, a minha enorme dificuldade, porque eu tento minimizar, eu tento evitar a sacola plástica, mas ela me persegue. Uhum. Onde eu vou, sabe aquela coisa, uma sacola dentro de uma sacola de outra sacola? Uhum. Na farmácia, eu digo para a vendedora, eu não preciso de sacola, eu estou com a minha mochila, eu coloco o produto dentro da minha mochila. Porque são quantidades pequenas, leves, e que cabem tranquilamente numa outra bolsa que não aquela plástica. E chegando em casa, porque eu já vou trazer da farmácia, Beverly, lixo, né? Uhum. O medicamento que eu trago para casa, ele está numa caixa. E, claro, nós não vamos entrar nessa análise, porque tem questões de vigilância, tem questões que o laboratório tem que responder como informação para o consumidor, e está tudo certo. Mas essa embalagem de papel não clorado, ela vai ser utilizada num outro momento para reciclagem, numa outra forma. Eu recebi um produto numa dessas teleentregas que também veio numa caixa e estava assim colocado numa frase bem grande. Esse material é produzido a partir da reciclagem ecologicamente correta. E isso é um produto de uma grande empresa, que eu não quero citar aqui, né, mas apenas para a gente analisar que o mundo vem tentando dar uma resposta ao uso de embalagens que são menos nocivas do que esta do plástico.
não só do plástico, né? Tem outros, por exemplo, eu tenho uma aversão ao isopor, não sei como você lida com isso, né? Uhum. Porque ele é terrivelmente poluente, né? E não é fácil do meio ambiente receber esse produto, né? Uhum. Então, eu acho que discutir a questão da sacola plástica é também discutir o nosso jeito de consumir as coisas, de guardar as coisas, de embalar as coisas. Nós dois e muitos ouvintes nasceram num mundo onde a embalagem era muito mais reduzida. Hoje, qualquer pequeno presente, qualquer pequena coisa vem dentro de muitas embalagens. É a caixa da caixa, a sacola da sacola. Aqui eu acho que é um ponto para a gente começar a conversar, né? O presente bonito, ele está já no presente, ele não precisa de outra embalagem. Verdade, Né? verdade. Nos aniversários de crianças, Beverly, caramba, o lixo que se produz. É verdade. Com o copo plástico, com o prato plástico, com os talheres plásticos. Uhum. Eu fico olhando para aquele volume de lixo e penso, não, a gente poderia ter um comportamento diferente. Né? Não há Os dúvida. presentes embalados em vários pacotes plásticos ou material similar ao plástico. Uhum. É verdade. Sabes, eu até parei aqui um pouquinho, porque a Miriam, enquanto a gente está conversando aqui, Délcio, ela disse o seguinte, ela mandou uma foto aqui de uma caixa onde ela armazenou os DVDs de filmes de animações infantis. E ela diz o seguinte, olha, aproveitando o ensejo, quero uma informação. Eu ouvi que vocês estão recebendo doações para reciclagem. Ela deve ter ouvido um spot que está rodando aqui nos intervalos da rádio, das ecotendas, que a gente, aqui nas ecotendas em Caxias do Sul, se recebe plásticos, óleo, papelão, cartela de remédio e vai para a cooperativa Paz e Bem, que transforma isso em emprego e renda, né, na cadeia do lixo. E ela me perguntou aqui, vocês estão recebendo? É que eu tenho fitas infantis VHS que eram da minha filha. Se incluem nesses itens de doação? Ela tem também um aparelho VHS, né, e um rádio toca-fitas, onde ela pode encaminhar. Neste caso específico, até já escrevi para ela aqui, pode deixar na portaria da rádio, Miriam, que eu vou fazer a mão para você. Nós aqui na rádio não recebemos isso. Mas eu me coloco à disposição de fazer essa mão, porque é bem isso, sabe, Délcio? Tem um monte de coisas que para nós não faz mais sentido. Não tem lixo seletivo que receba, não tem. E tem uma diferença entre produtos recicláveis e reciclabilidade. São coisas totalmente diferentes, tá, gente? Por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte, isso aqui é reciclável. Claro que é, mas aí a gente separa no lixo, certo? Coloca lá no lixo, no resíduo reciclado. E aí a gente manda pro container amarelo, por exemplo. Só que quando chega lá no produto final, na ponta final, que vai ser distribuída entre X associações de recicladores em Caxias do Sul, nem todos têm como vender aquele material. E se não tem como vender, sabe para onde vai, gente? Volta pro aterro sanitário. Volta para ter. Então, para nós hoje, sociedade, nós precisamos fazer um trabalho de ajudar essas associações a terem qualificação, registro profissional, alvará de funcionamento, para que elas possam vender esse produto, se relacionar com o mercado de quem efetivamente vai comprar esse material, porque é quem compra lá no final e vai transformar de novo é que é essa a grande sacada. Então, a gente tem a ilusão, né, Délcio, de que porque eu separei, não vai para o aterro. Não, nem tudo que a gente separa tem reciclabilidade. Às vezes, o preço para vender é tão mais caro de processar, de não sei o que lá, que é muito melhor e mais barato na cadeia voltar para o lixo comum. Então, esse especificamente vídeo, ela me mandou a foto aqui, cuidadinho, arrumadinho. Délcio, deixa eu te contar, porque isso é incrível, é incrível. A cooperativa Paz e Bem, em Caxias do Sul, é de Caxias do Sul, gente. É aqui de Caxias do Sul. Está criando, por conta própria, por esforço de famílias de recicladores que vivem do lixo, ganham centavinhos separando lixo. Eles criaram um projeto recreativo, Délcio. Olha que encantador. Até te faço o convite do lançamento. Vamos junto, Délcio.
E eles vão criar um espaço, uma casa, lá construíram uma casa, um espaço que tinha, e eles vão colocar os filhos dos recicladores no contraturno da escola para ficar dentro do pavilhão, no espaço do pavilhão, enquanto os pais estão trabalhando, separando lixo, os filhos estão recebendo aula, chega a me arrepiar, de música, de literatura, estão formando biblioteca, estão formando... essa videoteca vai para lá, eu faço questão, eu levo. Eu me dou o trabalho de pegar, Miriam, esse material que tu vais deixar aqui e vou lá levar. Porque é isso, alguém tem que pagar a conta, alguém tem que tirar o tempo para ir levar, alguém tem que pagar gasolina para ir, porque não tem outra forma, Délcio. Convite aceito, eu vou com muito prazer visitar esse novo projeto, que já não é tão novo, né? Ganha talvez novos ares e amplia-se a cadeia da oferta de atividades educacionais, socioculturais. A cidade ganha com isso, o mundo ganha com isso. E está muito dentro dessa ideia de que, nesse século XXI, nós teremos que repensar, reutilizar, né? Teremos que reaproveitar. É um tempo de colocar o repensar como uma forma de mudar. Não adianta, a educação ambiental vai passar pelo reciclar, mas vai também tangenciar essa ideia do reduzir. Reduzir o nosso próprio estilo de consumo, das formas de... esse lixo, que é o lixo que vem dos produtos eletroeletrônicos, ele tem materiais muito pesados, a gente precisa ter muito cuidado onde descarta. Sobretudo baterias, pilhas, esses componentes que têm produtos mais pesados, que causam um grande impacto no meio ambiente. A cidade de Caxias do Sul, nos últimos 30 anos, vem tendo uma experiência de reciclagem, que vem pelas associações, pelo trabalho da Codeca, inclusive da equipe de educação ambiental. Só que essas iniciativas não dão conta do volume de lixo produzido. Nós, Beverly, temos indicadores muito terríveis de qual é o tamanho do lixo produzido diariamente por uma família ou por um indivíduo. Na Semana do Meio Ambiente, que foi comemorada recentemente, esse tema veio de novo com muita força. É preciso que a gente reduza a nossa forma de consumo, reutilize as nossas coisas. Quando um toca-disco não serve para alguém, poderá ser que para um colecionador, para alguém que tenha uma memória afetiva. Por isso que é importante a gente ter sempre uma teia de relacionamentos para que a gente, de fato, mande para o aterro quando não tem mais jeito de reuso ou de reaproveitamento. E que o nosso aterro, é importante que se diga, ele tem um custo econômico para a cidade. O nosso primeiro aterro, ele esgotou, então nós já estamos no segundo, que fica no Rincão das Flores, e caberia um dia, né, Beverly, um programa sobre isso, para conversar com os educadores ambientais, com o pessoal da nossa Codeca, com a Secretaria do Meio Ambiente, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do caminho do lixo. Aliás, a Codeca tem um projeto de educação muito interessante com as escolas, para que o aluno da escola perceba o caminho do lixo, desde sua produção em casa ou na indústria, no comércio, serviços, até o aterro sanitário. Eu fiz esse caminho por mais de uma vez, e eu concluo esse caminho, Beverly, sempre com o mesmo sentimento, que precisamos mudar. O volume são toneladas diárias de aterro que a cidade produz. São toneladas de resíduos que vão para o aterro todos os dias, e em quantidade crescente. Se fosse numa quantidade com tendência à diminuição, a gente tinha algo a comemorar, mas a gente vê que esse volume vem sendo ascendente e não decrescente. Verdade, é sobre isso, né? Então hoje é um dia para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Claro, eu não quero ficar o programa inteiro só sobre esse assunto, porque tem outros tão importantes quanto, mas é bem importante a gente falar. Faça aí você um exercício hoje, só um convite para você fazer um exercício pessoal, individual, de ficar um dia assim, uma sacolinha, sem as sacolinhas plásticas, né? No mercado rejeitar, levar sua ecobag, dar um jeito, né? Enfim, repensar a questão dos
do uso. Eu, por exemplo, Délcio, uso as sacolinhas que eu ganho nos mercados e que, como você falou, às vezes essas sacolas nos perseguem, não tem jeito. Então é melhor, tipo assim, não dá para vencê-las, junte-se a elas, né? Então, ou seja, use melhor. Dê um destino melhor, reaproveite mais o máximo que você puder, e eu acabo usando para lixo, né? Para separar os meus resíduos, coisa e tal. Mas tentar ficar um dia sem, para a gente ver como é que isso funciona na vida da gente, né, na prática. Ou então olhar para esses rejeitos todos, as sacolinhas, onde são colocadas. Faça o exercício. Hoje é um convite para isso, né, Délcio? Puro e simples assim. Pronto, provocação feita, né, Délcio? Provocação feita, e essas mudanças, elas começam com pequenas coisas. Usa a tua garrafa de vidro em casa com água filtrada, não precisa da garrafa plástica, que vai seguir o mesmo caminho do lixo. Isso vale para as bombonas, vale para uma série de coisas. Veja, como à medida que nós vamos tomando consciência disso e vamos repensando todo esse consumo, nós temos condições de diminuir na cadeia do lixo as quantidades que vão para lá. Se cada um começar a fazer sua parte, aos pouquinhos, nós vamos ter uma grande transformação e certamente vamos reduzir a quantidade de lixo que é produzido. E claro, aqui tem uma dimensão muito importante, que é preciso criar novas e novas associações de recicladores, novos espaços para o reuso e o reaproveitamento desse material que, como dissemos, ele vem crescendo na nossa vida. Bacana, gostei que a Miriam, a gente estava aqui, eu e ela que tem os DVDs, né, infantis, ela queria fazer algum destino para isso, né, eu sugeri que fosse para uma videoteca lá nesse projeto vinculado à recreação para os filhos de recicladores, e me propus a levar, só que eu até ofereci para ela, se tu quiseres ir lá conhecer, ela disse, eu prefiro ir lá conhecer, olha que legal, ela vai levar direto lá, já passei o link aqui. Para quem quiser conhecer também, só me pedir, eu passo o link. O Eugênio Valentini diz o seguinte: oi, amigos, sobre lixo, muitas vezes lamentei que há muitas pessoas que não separam lixo em casa. Analisando, depois me dei conta de que não são todas as famílias que têm um espaço para fazer isso. Por exemplo, será que você tem aí um balde para jogar o papel, outro para sobras de cozinha, outro para as tampinhas, outro para as pilhas, cartelas de remédios, para vidros e etc? Outra provocação que ele faz aqui. O Neri, né? Me diz o seguinte, gente, estou na escuta, escutei alguém aqui que tem um videocassete, um toca-fita, tem interesse para reformar, eu coleciono aparelhos antigos. Neri, se caso não for utilizado lá no projeto, a gente faz a ponte com você, com a Miriam aqui, tá bom? Um abraço para você. A Estelinha do bairro Rosário diz o seguinte, olha, eu fico pensando sempre no como eu produzo lixo. Fico intrigada com tanto lixo que descarto, mesmo me cuidando para diminuir caixinha de leite condensado, creme de leite, tento a cada dia diminuir. Já levo uma sacola, né, de casa para o mercado e também tento enterrar o máximo que posso do lixo de cozinha, fazendo a compostagem. Temos mesmo que diminuir tudo o que podemos para não gerar tanto lixo. A Léa Rocha, do Rio de Janeiro, mandou um abraço para a gente estar acompanhando. E a Léa Moraes, nossa amiga ouvinte aqui de todos os dias, mandou aqui uma cuia e uma garrafa térmica. Disse, agora estou tomando chimarrãozinho acompanhando vocês. Délcio, tu me permite fazer um intervalo rapidinho? Com toda certeza, até breve. Até, vou fazer um intervalo então. E na sequência, a gente já está de volta, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A gente sabe que investir é importante, ainda mais quando é na saúde da empresa, né? E o que faz toda a diferença é ter um plano que você pode chamar de parceiro, como a Unimed. A empresa que tem Unimed tem sempre mais bem-estar. Afinal, são mais de 1.200 médicos, um complexo hospitalar que une modernidade e inovação, sendo reconhecido nacionalmente, e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano. 54-3220-2030. 11h35.
Há 64 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centro de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. E associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 13 graus. As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de vidas, destruindo lares e sonhos. Os Freis Capuchinhos estão liderando uma campanha de auxílio às vítimas. Precisamos da sua ajuda. Contribua através do Pix sos@alsb.org.br. Nome Freis Ajuda Humanitária RS, Associação Literária São Boaventura. Vamos juntos oferecer alívio e esperança para aqueles que mais precisam. Ajude a reconstruir vidas. Mais informações @capuchinhosrs. Apoio Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio. Neste momento de reconstrução do Rio Grande do Sul, a Caixa também está ao lado dos empresários que tiveram perdas materiais, oferecendo apoio pelo crédito solidário. São linhas especiais para pequenas, médias e grandes empresas, com condições facilitadas e até 24 meses de carência para começar a pagar. Saiba mais em caixa.gov.br/calamidade pública/RS. Caixa é por ti, é por todo o Brasil. Brasil. União e reconstrução. Calendário. Eleições 2024. A partir de 9 de julho, juízas e juízes eleitorais divulgam o edital com os nomes das pessoas que vão atuar como mesárias e mesários nas sessões eleitorais e no apoio logístico às eleições deste ano. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Ligue 32217164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Tá na hora do seu café forte, poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o Tá na Pauta de hoje, quarta-feira, dia 3 deste mês de julho, aqui na Conversação no Bate-Papo, Délcio Aguiar, eu, Beverly Rocha e os ouvintes, que são maravilhosos. 11h39, Délcio, a gente puxou aqui o gancho, né, do dia sem sacolas plásticas, a questão da reciclagem, enfim, da reciclabilidade, e a audiência bombou aqui, viu? Deixa eu ver quem mais participou aqui. A Gabi Stangerlin disse o seguinte: gente, deixa eu ver o que é as mensagens dela. Voltei da Itália há 15 dias e vejo como estamos sobre isso no Brasil. Em Caxias, o sistema de coleta, cooperativas, resíduos funciona, existe. O que precisamos é ter consciência para lavar, separar, reciclar, usar. Muitas pessoas não fazem nada disso, que é preocupante. Na Itália, pagamos 25 centavos aqui da moeda italiana, euro, se eu não me engano, né, para comprar uma sacolinha. Ninguém compra, todo mundo leva para casa. Aqui essa prática, infelizmente,
infelizmente não funciona. Nas escolas também temos cuidado para reciclar, né, e usar materiais biodegradáveis ou recicláveis, mas muitas escolas ainda usam EVA, que leva 400 anos para se decompor na natureza, porém poucas pessoas têm essa noção e o quanto isso impacta a vida das pessoas. Parabéns pelo tema do programa de hoje. E a Décia diz o seguinte aqui no programa: o que eu acho é que tem muitos mercados que não preparam os empacotadores, geralmente levo, né, a sacola retornável, quando vejo já estão colocando a sacolinha, né, e depois na retornável, ou seja, embalam 2 vezes. Outras vezes, né, vou sem, onde eles podem colocar mais coisas numa, vão colocando em várias, né? Ela acha errado e acaba que sai dali sempre impressionada com essa questão, também esse treinamento, né, sobre a questão ambiental. Que na verdade é isso, né, Delcio? A gente não tem treinamento, não tem preparo, e não é só o empacotador. Vamos combinar, né, gente? É geral. Com toda certeza, isso passa pela educação, passa pela compreensão e pela comparação. A Gabriela nos oferece, né, a Gabi Sanguernin nos oferece uma rica oportunidade de pensar como os outros países, sobretudo os europeus, que despertaram essa consciência antes de que nós, que precisamos olhar para isto. Eu estive na Alemanha no ano 2000, quando eles estavam trabalhando na despoluição do rio Reno, quando o processo já de comércio vinha com essa política da sacola, ou que o usuário leve de casa, ou se precisa adquirir uma sacola feita ou de pano, de tecido, enfim, de outro produto que não o plástico, vai criando uma possibilidade de consciência, de tomada de consciência diante das nossas coisas. Brotam experiências positivas, e isso significa que o mundo tem jeito. Nós sempre dissemos, o mundo tem jeito para cuidar melhor do ambiente, para cuidar melhor da cultura da paz, para que a gente possa dialogar menos e hostilizar, para que possamos dialogar mais e hostilizar menos, né, nesse jogo entre aquilo que é acolher o outro como ele é e não o excluí-lo. E para isso a educação tem um papel fundamental. Gabi, o EVA na escola é apenas uma pontinha do iceberg. Na escola nós deveríamos ter um espaço, e temos. Eu vejo escolas com professores fazendo trabalhos lindíssimos no campo do cuidado, da preservação. E talvez as novas gerações já vão nascer com um olhar diferente para essa questão ambiental. Porque não tem outro caminho, não tem outra saída. Não tem como nós botar fora, porque não existe o fora. Vivemos na mesma casa comum que a Terra. E aqui é que temos o aterro, as guerras, os espaços de disputa. Teremos que nos entender a partir de uma democracia radical. A democracia radical não é concordar com as aberrações que o outro diz, mas é respeitá-las, mesmo que soem muito mal aos nossos ouvidos e a tudo aquilo que foi constituído historicamente e que nós chamamos de diálogo, de conversação e redes de apoio. Porque nós precisamos, e isso eu insisto, precisamos de rede de apoio. As enchentes aqui no Rio Grande do Sul mostraram exatamente essa face, que é a constituições de rede que possam nos apoiar quando a tragédia acontece. E Deus queira que a gente possa pensar um mundo sem essas tragédias todas, porque a gente vai se comportar melhor na relação com o mar, com os rios, com os lagos, mas começando com a nossa rua. Não adianta querer mudar por outro lugar. Comece com a tua casa, com a tua rua, e a gente vai ver que acontece uma mudança gigante em nós, porque a mudança não é com o outro, a mudança é com nós mesmo, e é a mais difícil. Tem uma galera participando aqui pela live no Facebook, também agradecê-los, né? Léa Rocha, a Léa Moraes, quem mais está aqui na live também participando? A Ana Mikhailovic, que ela é brasileira, né? Ela é catarinense de nascimento
Delcio, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, né? E ela diz o seguinte, olha aqui, então, portanto, nos Estados Unidos, né? Ela sempre que sai passear com o seu pet, ela leva já toda uma estrutura para recolher os dejetos dos animais, né? Depois ela leva para casa isso, né? E no quintal eles enterram, né? Para fazer adubo. Tem muita gente que nem sequer recicla, né? Os esforços para a questão do meio ambiente. E ela diz, nossa, que tema legal, né? Bem importante. E ela se pergunta o que será do futuro, né? Que a gente está fazendo hoje. Diante do que fazemos hoje, o que será do futuro com a natureza, com as crianças, com os animais. Então, tá aí os recadinhos das pessoas também. A Luciana Holanda também tá com a gente aqui também, né? Muito, muito obrigada pela companhia de todos. Delcio, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu sei que tá no finalzinho do programa, mas eu não queria deixar passar batido, porque vai passando, né? Quando a gente vê, passou e esse assunto ficou, e ele também tá intrínseco no nosso comportamento, no nosso jeito. É uma frase que eu peguei de internet, mas que ecoa para comportamentos muito atuais. A frase é a seguinte: não existe reembolso para o tempo mal gasto. Preste atenção em que e em quem você investe o seu tempo. Eu até repliquei, ele não dê tanto valor a si mesmo, né, Delcio? Nós estamos vivendo um momento social em que nós, né, o indivíduo está em primeiro lugar. Em primeiro lugar do que o coletivo, em primeiro lugar do que os membros da própria família. É eu, né? Eu virou o lugar, é o novo grau. O lugar de sagrado é o nosso indivíduo, né? A nossa persona. E isso fez com que os nossos comportamentos estivessem assim, a natureza está a meu favor, o dinheiro tem que estar só a meu favor, o que é teu, o que é meu, o que é teu é meu também, sabe? Quero parar o carro na frente do médico, do local, não quero caminhar 2 quadras, não quero ter um container na frente da minha porta. É isso, é um tempo em que o eu está em primeiro lugar. E isso fez com que a gente pense no tempo como algo assim, eu vou gastar o tempo comigo. E tá justo? Tudo bem, não tá errado. Mas isso acabou gerando um ruído no nosso entendimento de que é um investimento. O tempo, nós não somos reembolsados pelo tempo. Então não é só uma questão de eu viver algo no meu tempo ou não viver, escolher. Tem a ver com usar bem esse tempo, sabe? É um valor que a gente deixou de observar. Estou usando bem. E outra, Delcio, será que eu tenho tanto valor? Será que tudo tem a ver comigo, Delcio? Tudo é eu no meu lugar. Nossa, olhou feio, é pra mim? Às vezes a pessoa só era estrábica, sabe? Ótimo. Essa é uma metáfora que nós podemos adotar no nosso dia a dia. Gente, é importante a gente olhar o tempo cronológico, fazer uma gestão de tempo no sentido de como eu me permito usá-lo, como o meu dia é abundante se eu souber distribuí-lo de forma adequada. O tempo psicológico, muitas pessoas estão nisto. E é importante olhar para o tempo psicológico, mas não basta. É preciso olhar também o tempo social. O que é o tempo social? É aquele que nós dedicamos aos amigos, à família, aos nossos estudos, aos nossos relacionamentos. É ele que nos dá, muitas vezes, outras medidas, outras importâncias. Inclusive, para a gente se dar por conta que dentro do coletivo eu sou mais um. Eu não sou o único, eu sou mais um. E junto com eles eu vou construindo uma nova forma de olhar para a minha filosofia de vida, uma forma de olhar por outro que compõe o meu universo de relacionamentos. Gente que tem sonhos e também gente que já nem tem mais sonhos. Eu penso que a gente está nas duas extremidades e talvez o risco esteja exatamente nisto. Em gente que não aproveita seu tempo, no sentido da fruição, da contemplação daquilo que a vida nos oferece generosamente. Tem uma música do Toquinho que eu aprecio muito, que se chama Herdeiros do Futuro. Se vocês tiverem um tempinho, ouçam essa música. Ele diz, no eu lírico que fala na música, o mundo nos dá tudo o que a gente precisa para viver. E esse é um aspecto importante, inclusive o tempo que dispomos. Mas se eu vou desperdiçá-lo, se eu não sei como usá-lo, bom, aí eu tenho que repensar as minhas próprias coisas. E de fato, Beverly,
A frase, que a gente não sabe de quem disse, né? Ela está perfeita. Não existe reembolso para esse tempo que nós não usamos de forma justa e correta. No sentido de que a gente possa, num tempo presente, ter um presente para a gente. Assim é a nossa vida, a nossa saúde, as nossas amizades. E, por exemplo, eu acho hoje um tempo fabuloso, que é o tempo que você para na rua para conversar com alguém. Tem tempo melhor? Às vezes a gente se encosta debaixo de uma marquise porque as condições climáticas não nos favorecem. Quer tempo mais gostoso de jogar um baralho com um amigo que talvez nem conversou mais com alguém. A solidão, ela vai corrompendo a nossa própria relação com o tempo. Em que pese que a solidão às vezes é necessária, mas não sempre, porque vira doença e aí não tem cura. Nós precisamos repensar isto. Interessante, Delcio. Quando você falou não desperdiçar o tempo, né? Quando a gente fala assim, tá super correto, viu, Delcio? Mas são jeitos de falar que marcam um tempo, né? Quando a gente fala em usar mal o tempo, é um desperdício, né? Por quê? Porque é uma forma de desperdiçar o tempo. Mas se a gente fala sozinho, assim, desperdiçar o tempo, dá a impressão de que é uma escolha usá-lo ou não usá-lo. Não é sobre isso, gente. Todo momento em que acontece a passagem do tempo, de alguma maneira nós estamos usando ele. Mesmo quando não fazemos nada, estamos usando para fazer nada. E às vezes usar para fazer nada é usar bem o tempo. Veja bem as incongruências do nosso tempo, né? Desse momento social que nós vivemos. E às vezes estar fazendo algo é usar mal. Então não é sobre fazer ou não fazer, mas é sobre olhar para a dimensão do tempo, do tempo cronológico, esse que passa e que não tem reembolso, para que ele esteja a favor das coisas que de verdade ecoam dentro de nós, né? Isso ecoa em mim, e isso é uma coisa que me faz sentir pleno. Eu tenho ouvido tantas pessoas, Delcio, falando assim, a vida tá pesada, a vida tá ruim, ai, não tenho ânimo de trabalhar. E não raro, às vezes, a gente é protagonista desse cenário. Hoje tá pesado, hoje não tô afim. E por vezes, Delcio, usar bem o tempo é se retirar de cena, se retirar 5 minutos, um dia, meia tarde, 2 horas, não sei. Cada um dentro da sua condição, conscientemente. Conscientemente dizer, eu vou hoje aplicar esse tempo para recuperar o meu ânimo. E vou recuperar o meu ânimo para depois voltar e fazer o que eu tenho que fazer. Então, usar bem. E a gente não é a bolachinha mais bonita do pacote, gente. Nós precisamos entender isso, amadurecer, crescer como sociedade, como pessoas individuais que somos. Nem tudo é sobre nós, sabe? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, fulano podia me aliviar em tal tarefa. Como assim, gente? A tarefa tá ali. Alguém vai ter que fazer. Por que é o outro que tem que aliviar, né? Para B, C ou D. Se alguma coisa não tá certa, vamos ajustar. Mas não é passar para o outro uma coisa que tem que ser feita. Bom, então se não tá bom, vamos reajustar, né? Para não ficar pesado para ninguém. Mas é isso, eu sou tão importante, Delcio, eu sou tão melhor que todo mundo, que é o outro que tem que me aliviar. Fala sério, né, Delcio? Só para exemplificar, né? Só para exemplificar. O Manuel de Barros, o nosso querido poeta, diz que é preciso dar respeito às coisas desimportantes. Penso que essa ideia, ela tem toda a relação com o nosso tema de diálogo nesse programa. Vamos colocar um pouco de, talvez aqui de humildade nisso tudo, para que a gente possa compreender que as tarefas que eu realizo no dia a dia não sou eu, né? A minha tradução não é naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou. E o que eu faço pode me ajudar ou me atrapalhar naquilo que eu sou. Há uma filosofia aqui, um tanto existencialista, de que se a gente pensa que a gente é o que faz, a gente pode se atrapalhar na nossa essência. Porque eu posso fabricar uma linda de uma cadeira e eu ser elogiado por ser um bom marceneiro, por ter uma linda criação. Mas lembre-se, a cadeira não vai construir história. Quem vai construir história é você. É você que é o destinatário desta história, dessa capacidade de empreender uma ação. E a nossa ação, quando ela é voltada para o ser, ela sempre tem outros atributos, tem outros valores. Eu diria,
é o tempo que é um tesouro, quando é assim. Para muita gente, o tempo é um tesouro. Beverly, pensa assim, uma pessoa idosa que viveu 82 anos de vida. Que tesouro ele tem guardado, né? Uhum. Pessoa que viveu 100 anos, né? A gente tem aqui no estado muitas pessoas centenárias. Que tesouro está guardado na vida dessa pessoa que ela pode compartilhar conosco, ela pode contar. Ela pode contar, inclusive, a experiência de ser aposentado. Tem muita gente esperando se aposentar e não faz ideia dos perrengues que vai arrumar na aposentadoria, né? A gente escuta com muita frequência a relação que tem entre o trabalho, né, estar nativa, e a aposentadoria, que significa estar desengajado de um tipo de trabalho. Aposentar-se não é deixar de viver. Aposentar-se não é deixar de fazer coisas. Eu escuto muitos aposentados que dizem assim: depois que me desengajei do trabalho formal, eu arrumei muitos outros compromissos e tenho a sensação de que eu não tenho tempo mais. Temos que ouvir essas vozes, senão a gente vai se enganar com o nosso próprio tempo. Perfeito. Délcio, eu preciso fechar o programa de hoje, agradecer a Salete. A Salete disse o seguinte: gente, concordo plenamente com vocês sobre esse último assunto. E a Marlene vem de volta para dizer, gente, eu fico pasma, né, de quanto tem pessoas ainda que professam, que dizem que não separam o lixo, né, que não tem esse hábito. É uma coisa que a gente precisa avançar também, a todos que participaram na live. Délcio, eu não tenho essa do toquinho que você sugeriu, mas eu tenho a aquarela, que sempre é uma boa pedida, né, para fechar o programa. Pode ser? Pode, e vamos deixar uma dica de um documentário sobre o tempo. Quanto tempo o tempo tem. Ah, maravilhoso. Vejam, vale a pena. Eu assisti já, não é novo, né? E como eu assisti, vou rapidamente só reforçar, é um documentário de uma brasileira, né, uma carioca, uma jornalista carioca, que percorreu o mundo ouvindo as personalidades mais variadas possíveis no mundo, da ciência, da poesia, da moda, da arte, das pesquisas. Tem inclusive o Marcelo, né, Gleiser, que é pesquisador da NASA e é brasileiro, falando sobre a perspectiva deles. Quanto tempo o tempo tem? E é muito impressionante, está na Netflix, né, Délcio? Eu vi, não lembro onde, isso já tem um tempo, mais antigo, como você disse, mas acho que ele está disponível nesses canais de assinatura, Netflix, no Google Play, ou também na Globoplay. Vocês conseguem achar facilmente em vídeo. É um documentário que super vale a pena. Délcio, obrigada, viu? Um abraço para você. Um bom dia para os nossos queridos ouvintes, que bom estar em diálogo com vocês. Aquele abraço. Torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos